Continuar falando sobre esse assunto, a gente conversa agora com um entrevistado, o Pedro Hauck, que é montanhista, geógrafo e empresário. Pedro, que já aparece aqui em tela com a gente. Obrigada, hein, Pedro, pela gentileza da entrevista. Você já escalou centenas de montanhas, né, vulcões, e vai conversar com a gente sobre os riscos e os cuidados nesse tipo de atividade. Pedro, estou percebendo que você está em algum lugar frio. Porque está com casado e está com um casaco e um gorro. Mas você está aqui no Brasil? Não, eu estou no Peru agora. Ah, está no Peru. Ou seja, reconheci ali que havia alguma diferença. Não que o sul do país não esteja frio, né? Mas o figurino É revelou que verdade. você está num local de adversidade. Pedro, desde que surgiu o assunto da Juliana, começaram a ocorrer interpretações que a gente compreende que os seres humanos sintam medo. E muita gente acha que para continuar vivo tem que ficar dentro de casa e não viver nenhuma aventura na vida, né? Aí começam a culpar a Juliana por ter feito isso. Eu quero te ouvir sobre isso. As empresas que oferecem esse tipo de passeio, elas têm, imagino, responsabilidades. E se Sim. oferecem esse serviço e as pessoas vão para um passeio como esse, as pessoas imaginam que estão assistidas por essas empresas. Eu quero te ouvir primeiro sobre esse contexto, por favor. Bom, é óbvio que quando você vai fazer uma aventura, né, você pode ter ali um pouco de receios, né? Uma montanha, um ambiente natural, ela não é um local que você vai ter toda a infraestrutura de segurança perfeito, né? Você não está num local que tem um shopping, que tem uma escada feita dentro de um padrão ABNT. Você existe riscos, né? O turismo de aventura, ele tem riscos, né? Mas você tem que mitigar esses riscos para que eles não se tornem perigo. As empresas, elas precisam sim oferecer infraestrutura e segurança para as pessoas e até mesmo, às vezes, dizer não para alguns turistas, né? Para você escalar uma montanha como o Monte Rinjani, a pessoa tem que ter uma boa condição física, tem que ter alguns equipamentos. Ali é um local que fica em uma ilha, próximo à linha do Equador, chove bastante, durante o dia pode fazer muito calor, durante a noite faz muito frio. Então a agência tem que exigir equipamento, mas também ela tem que oferecer bons guias, né? Qual é a condição, Pedro, você que tem bastante conhecimento no montanhismo, a Indonésia, de maneira geral, ela é um país, essas ilhas que são exuberantes, que atraem gente do mundo inteiro, mas é um país que, de maneira geral, oferece bastante estrutura, organização. Eu não estou aqui, claro, para fazer apontamentos, mas que a gente possa refletir até em comparação ao Brasil, por exemplo, como é que é a estrutura da Indonésia para esse tipo de resgate. Olha, muitos países como a Indonésia, o Vietnã, até aqui nos Andes, né, na Bolívia, no Peru, onde eu estou, as agências elas têm muitos clientes estrangeiros e elas não se preocupam muito em oferecer os melhores serviços. Em locais como esse, você vai e tem várias agências, várias portinhas ali vendendo o mesmo passeio e você vê que eles não estão muito preocupados com a reclamação dos clientes deles, porque os clientes estão ali naquele momento, na semana que vem já está continuando a viagem deles, como era o que a Juliana estava fazendo, né? Ela estava fazendo um mochilão pela Ásia. E eles brigam muito pelo preço. E aí acabam que eles reduzem muito a qualidade. A gente vê que em vários locais desses, as agências colocam guias mal equipados, né? Às vezes o cliente está melhor equipado do que os guias, guias que não têm tanta experiência, que não têm uma formação, que são meros condutores de caminho, que é diferente de um guia de montanha. O guia de montanha tem que ter uma formação muito longa, né? São anos que você passa estudando para poder tirar sua credencial de guia de montanha, tem que ter experiência internacional, tem que ter um volume, né, de montanhas que você precisa escalar para poder se formar. E aí, então, eles acabam pecando nisso, né? E aí, então, como muitos jovens se aventuram nesses locais, pessoas que procuram realmente os preços mais baratos, eles não têm atenção muito sobre se essas agências têm essa responsabilidade ou não, né? Você vê, às vezes, guias ganhando tão pouco, guiando de maneira precária, com equipamentos ruins, muitos surrados.
e aí então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Não é normal você ter uma pessoa que acaba indo para óbito, mas você vê gente que vai fazer um acampamento, aí chove, a barraca inunda, não tem comida adequada, enfim, a pessoa acaba passando um perrengue. Agora, a Juliana foi um caso extremo, né? Ela chegou, no limite e todo mundo ficou muito revoltado com aquilo que aconteceu. Sobre a estrutura, sobre resgate, daquilo que você já viu, já acompanhou, Pedro, o que você tem a dizer? Por exemplo, quando nós noticiávamos que a Juliana estava à espera de atendimento, e até agora tem ocorrido uma divergência, né? Porque a autópsia diz que ela morreu 20 minutos após a queda, e aí existem alguns questionamentos, mas que revelou que ela teve traumatismo, enfim, tudo muito trágico. As pessoas questionavam assim, nossa, mas por que que um drone, num mundo com tanta tecnologia, né? Por qual motivo um drone não conseguiria levar alimento para a Juliana? Aí outras pessoas diziam, mas um helicóptero não pode chegar lá? Ô Pedro, até utilizando do teu conhecimento para essas questões, porque o ar é rarefeito, o helicóptero não pode chegar, mesmo se tivesse um helicóptero. Quais são as complexidades que fizeram o caso da Juliana se elevar? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre essa questão do helicóptero. O dia que a Juliana se acidentou, estava muito nublado, estava um dia fechado. E helicóptero, ele não voa sem visual, sem visualização. Ele tem que ter um tempo aberto. Também tem a dificuldade da altitude. Mas o Rinjani não é uma montanha de altitude tão extrema. Claro, é uma altitude mediana, cerca de 1.000 metros mais alto que as montanhas mais altas do Brasil. Mas isso não é um fator limitante. O fator limitante foi a questão do tempo. O drone, muitas pessoas ficaram revoltadas, né? Porque houve imagens de drone e as pessoas queriam que esse drone tivesse sido usado para levar mantimentos, água, abrigo para Juliana. Mas o drone que estava sendo usado, que fez aquelas imagens, era um drone de turistas, era um drone normal, desse de fotografia, que ele não suporta, ele não carrega peso, não é? E mesmo que se ele pudesse levar uma mantinha aluminizada para ela se abrigar um pouco do frio, como é que você faria para o drone de jogar essa mantinha para Juliana, né? Não existe nesses drones de fotografia um botão que possa fazer isso, né? Então precisaria de fazer uma gambiarra que ninguém fez, né? Inclusive as próprias pessoas que filmaram lá, Juliana, o drone retornou para a base e já estava sem bateria. Então isso é um problema que as pessoas não conseguiram entender, que na hora as coisas não se resolvem com um passe de mágica. Outra coisa, que o local que a Juliana estava, os turistas demoram 2 dias para chegar lá. É óbvio que os resgatistas são muito mais treinados, muito mais fortes, poderiam chegar ali em menos tempo. Só que quando você tem um acidente, até que essa notícia chegue a uma equipe de resgate, ela leva tempo. E ela chega muito truncada. As pessoas não têm ali a informação correta do que aconteceu. Então levou-se um dia inteiro para mobilizar uma equipe. E a mobilização dessa equipe não é uma ou duas pessoas, foram 20 pessoas. No final, foram 70 pessoas trabalhando para ajudar a Juliana, né, para poder resgatar ela. O terreno do vulcão Rinjani é um terreno que tem rochas muito frágeis. É um tipo de rocha que popularmente chama de pedra pomes, né? Essa rocha toda quebradiça, ela vai se acumulando na vertente. E essa vertente que é bastante inclinada, acaba que fica essas rochas soltas e a pessoa, como a Juliana aconteceu, né? Ela foi escorregando ao longo do tempo. Então, aquilo que o legista disse, que ela acabou falecendo 20 minutos depois da queda, não quer dizer da primeira queda, quer dizer de uma outra queda grande que ela foi tendo ao longo do tempo. Ela caiu no primeiro dia e ela foi ao longo do tempo, daqueles 4 dias escorregando, 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 porque aquele terreno era muito, muito instável, como você vê aí nas imagens. Então isso dificultou bastante. Tanto dificultou que quando os resgatistas chegaram com os equipamentos para fazer o resgate, primeiramente, tiveram que levar um tripé de resgate, né, que é um equipamento de alumínio. É um tripé bem grande, né, robusto, que você tem que montar ali na borda do vulcão. E nele você ter que fazer as ancoragens para você descer até ela. Quando eles tinham ali uma corda de certo tamanho, ela já tinha escorregado mais, essa corda não servia, teve que trazer mais corda. Então, toda essa logística, você trazer as coisas de longe, conseguir coisa, tudo isso demora muito. Imagina outra coisa também.
70 pessoas precisam de água, precisa de comida, precisa de abrigo. Então você tem que ter muito mais gente para levar tudo isso para lá. É peso nas costas, tudo isso é levado nas mochilas. Então, com o helicóptero não funcionando por causa do mau tempo, né, tudo fica muito lento, um trabalho imenso, não é? Então é bem complicado fazer isso no tempo rápido, né, que demandava a situação. Pedro, primeiro, só de ouvir você detalhando tudo isso é importante porque expande ainda mais o nosso conhecimento para quem vê de fora, até para que as pessoas tenham mais responsabilidade mesmo, né, na hora de comentar sobre alguma coisa que elas não têm algum domínio. A última pergunta que eu te faço é: você deixa alguma sugestão? Quando for fazer trilha, ideal tal tipo de calçado, ideal que tenha. Não sei, o que seria assim, o básico do básico para uma segurança de uma trilha, Pedro? Olha, o básico do básico é as pessoas se autoconhecer. Então, eu trabalho com montanhismo, sou guia de montanha, sou resgatista voluntário, eu já trabalhei em vários resgates de montanhas no Brasil, junto com bombeiros. E as pessoas, elas hoje se colocam em perigo porque elas vão fazer coisas que estão acima do limite delas. Hoje as pessoas querem ter acesso à natureza, acho muito legal, acho super saudável. É uma experiência incrível, maravilhosa, não tem que ter medo, mas você tem que começar pelo mais fácil. Se você não tem experiência, você começa pelo mais, pelo trilha que você vai e volta no mesmo dia, aquela trilha que é considerada mais fácil. Se você achou fácil, aí você vai para uma mais difícil, e assim sucessivamente. Eu moro no Paraná, a nossa montanha mais alta, que é o Pico Paraná, é uma montanha difícil. Eu vejo muita gente começando pelo mais difícil. E aí acabam tendo resgates, acabam tendo acidentes. Então as pessoas têm que ter a ciência de que elas precisam se desenvolver no montanhismo. Não adianta querer começar pelo mais alto, pelo mais difícil. Você tem que começar pelo aquilo que é mais fácil e ir testando e conhecimento do seu corpo, sabendo como você reage, para então você poder chegar naquele desafio maior. Pedro Hauck conversando com a gente, sensacional lhe ouvir. Pedro, estava aqui lembrando, um dia na Pedra do Baú, fui fazer uma trilha com a escadinha do baú, que tem uma escadinha amarela, que é um aço na... Eu olhei aquilo e falei assim, mas não é possível que as pessoas possam subir isso aqui sem qualquer segurança, sem qualquer... Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí, gente, estado de São Paulo. Sem qualquer segurança, sem nada, aquilo me deixou apavorada. Então, você está falando isso, eu estou lembrando disso, né? Da quantidade de locais lindos que a gente tem, mas que precisa de um acompanhamento, de algum conhecimento. O autoconhecimento importante demais. Muito bom te ouvir, Pedro. Pedro Hauck, montanhista, Obrigado. geógrafo, empresário. Obrigada, Pedro. Bom dia. Bom dia.